Salve, salve, gurizada, fonezinho diferente aqui pra vocês, pra trocar essa ideia sobre a vida intelectual. Estamos quase no final, mas hoje a gente vai ver que o capítulo 7 ele é dividido em dois. E qual é esse capítulo 7? A preparação do trabalho. A primeira parte é a leitura, então eu vou falar sobre a leitura e amanhã eu falo sobre a outra parte, que eu vou deixar no suspense para vocês. E quem tem o livro já sabe o que é, mas vamos deixar no suspense para vocês ficarem curiosos para o próximo vídeo. Então ele fala sobre a leitura nesse capítulo. Não esqueçam, curtam o vídeo, comentem no vídeo, isso ajuda bastante para que esse vídeo chegue a mais pessoas e para que mais pessoas se inspirem, se motivem, tomem a atitude de começar a ler. Comecem a ter a atitude de buscar uma vida intelectual, uma vida de conhecimento, uma vida onde a sabedoria comece a ajudar a cada um a agir da melhor forma possível, né? Então vamos lá. Ele fala sobre a leitura e ele fala sobre ler pouco, mas não aquele ler tipo assim, vou ler uma página hoje, vou ler outra página amanhã, ou vou ler 10 páginas hoje, vou ler amanhã, amanhã eu vou tirar uma folga. Não, ele fala sobre a gente ter uma constância, como ele vem falando desde o início do livro, sobre nós termos uma constância de leitura, mas termos uma leitura frutuosa, uma leitura que seja dosada, que a gente tenha um discernimento da quantidade que a gente deve ler, porque essa quantidade tem que ser transformada em qualidade, e não somente, nossa, eu li 300 livros nesse ano. Tá, mas o que tu captou dessa leitura? O que tu agregou no teu conhecimento, na tua cultura? E o que tu lembra disso tudo? O que tu reteve na tua memória sobre essas leituras? Tu não vai conseguir ler 300 livros e lembrar de tudo. A gente não consegue... tem gente que fala assim, tu pergunta, o que tu almoçou? Eu não lembro. Eu nem lembro o que eu jantei ontem. Não sei o que. Tipo, sabe, as pessoas, elas têm essas frasezinhas prontas porque elas não retêm as coisas importantes na sua memória. Então ele fala sobre isso, sobre ler pouco, mas na dosagem certa. Então ele bota aqui, saber ler e utilizar as leituras, portanto, é para o homem de estudos uma necessidade primordial. É primordial saber ler e saber entender aquilo que a gente está lendo. Vamos lá. Também ele fala sobre a questão do discernimento, sobre ter o domínio de si, ser calmo e livre para a leitura, né, para que a gente consiga reter esse conhecimento e não simplesmente ser aquele exibido que eu li vários livros, mas não entendeu porra nenhuma. Então vamos lá também. Jamais leia quando puder recolher-se. Leia, exceto nos momentos de distração, unicamente o que se relaciona ao objetivo que determinou. Leia pouco para não devorar o silêncio. Então a gente também tem que ler aquilo que a gente consiga meditar, que a gente consiga entender, consiga levar e colocar em prática na nossa vida, né? Essa é a importância da leitura na vida intelectual. Reter aquilo, reter o conteúdo, reter o conhecimento, a sabedoria, adquirir essa sabedoria e colocar em prática, porque sim, uma leitura sem prática acaba nos tornando um papagaio, um ventríloco, um boneco de ventríloco que só repete jargão e que repete aquilo, e que muitas vezes, até trazendo para os dias atuais, a gente vê as pessoas só lendo a manchete, não lendo as notícias, não indo a fundo da notícia, e daí começa a virar os memes, e quando vê os memes são engraçados, mas não fazem sentido, porque no conteúdo das matérias não era só aquilo que estava na manchete, né? Era muito mais profundo, tinha muito mais explicação dentro da matéria do que só simplesmente a manchete sensacionalista. Então ele fala sobre discernimento, né? Isso, saber escolher o que a gente vai ler, o que a gente vai ocupar o nosso tempo de leitura. Ele fala que existem 4 espécies de leitura. Eu vou falar para vocês. A leitura, isso a gente vai aprender também depois quando eu for falar para vocês sobre como ler livros do Mortimer Adler. Mas ele fala, o padre Cetilianges fala sobre 4 espécies de leitura. A leitura de fundo, a leitura de ocasião, a leitura de estímulo ou edificação e a leitura de repouso. As leituras de fundo exigem docilidade. As leituras de ocasião, maestria. As leituras de estímulo, ardor. As leituras de repouso, liberdade. Isso eu vou colocar numa resenha que eu vou disponibilizar para vocês depois, principalmente por quem
tá foda. Principalmente para quem participa lá do grupo do WhatsApp e que tá nos melhores amigos do Instagram. Então me sigam lá também no Instagram, @osandromigueloficial. Escutem as músicas, que isso também ajuda bastante. E no link aqui embaixo do vídeo tem o grupo do WhatsApp. Então, ele fala sobre o contato com os gênios, né? Que é de suma importância a gente, por exemplo, ter contato com um gênio desse, que é o Padre Sertilhanges, que escreveu essa baita obra que faz a gente entender mais a importância da vida intelectual, não só para ser um intelectual, mas para quem é católico, para buscar a santidade, para conhecer mais a Deus também, principalmente. Para isso que serve a vida intelectual, não é uma vida de status, não é uma vida de monóculo e fumar cachimbo e dizer, eu sou foda. Não, é muito mais, pela busca da santidade, pela busca da verdade, pela busca de Deus, para conhecer mais a Deus. Então é importante ter o contato com os gênios da humanidade, os verdadeiros gênios. Vamos lá. Conciliar em vez de opor. O que ele fala sobre, o que quer dizer sobre isso? Conciliar em vez de opor. Primeiro absorver aquilo que o autor do livro nos propõe, para depois, com uma investigação mais a fundo, depois que a gente aceita aquilo, a gente contrapor ou não, ou aceitar, a gente ter o verdadeiro discernimento sobre aquilo que o autor nos propôs. Mas primeiro a gente não deve ter uma histeria, a gente não deve ter como usam hoje, o ranço, a gente não deve ter uma briga de ideias já no primeiro momento, mas sim absorver, escutar aquilo como se fosse uma verdade, para depois a gente discernir, para a gente investigar se aquilo está certo ou está errado. Depois, apropriar-se e viver, né? Depois que a gente investiga e vê se aquilo é verdade ou não, a gente vai saber se a gente leva isso para nossa vida ou não, se a gente retém ou descarta essas informações, esses aprendizados que a gente tem com a leitura e com esses grandes gênios, né? E depois a gente vai falar sobre, fique ligado no próximo vídeo amanhã, a gente fala sobre o próximo capítulo da organização, a preparação do trabalho. Eu já até dei spoiler quase. Tamo junto, curte, comenta, compartilha, tamo junto.